Aleluia. Isso. Vai dar microfone. Isso. Não, tá bom, deixa assim. Se melhorar, estraga. Amém. Marcos capítulo de número 7. Glória a Jesus. Quem achou diz amém? Amém. Versículo de número 24 diz assim: levantando-se dali, foi para o território de Tiro e de Sidom, e entrando em uma casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde se esconder por muito tempo. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, lançou-lhe aos seus pés. E a mulher era grega, Sirofenícia, e da nação, que pediu para que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus disse: deixe primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Verso 29, melhor 28. Porém ele respondeu e disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa do seu Senhor. Então disse Jesus: por essa palavra, vai, porque o demônio já saiu da tua filha. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Amém? Amados, eu estou muito feliz de estar aqui, de estar fazendo uma pequena participação. Eu acompanho o pastor Rosivaldo já tem algum tempo. Rosivaldo, toda vez eu estou chamando de Rosivaldo. Eu acompanho o pastor Rosivaldo tem algum tempo, antes mesmo de ser pastor, e a pastora Mary. E eu tenho um carinho muito grande por esse casal. Hoje está fazendo 4 anos, não é isso? 4 anos, eu acho que eu tenho uma parte desse bolo aí, desses 4 anos, né, pastor? E eu quero parabenizar ao casal, à igreja, aos obreiros, por esse bonito trabalho. E está vindo mais 4 anos aí. E mais 4. E mais 4. E mais 4. Só Deus sabe onde é que essa igreja vai parar. Glória a Deus. Agora, parabéns, obreiros, as irmãs, eu falei com a pastora Carla, a pastora Carla combinou a saia com a saia das irmãs. Quase. Parece que está adivinhando. A minha pastora Carla está comigo aqui, mulher de Deus. Também está aqui o meu apóstolo Pedrão, do nome de Deus. E o meu irmão Jackson. Amém. Deus abençoe. Amém, irmãos? Eu quero ser rápido aqui nessa noite. Eu tenho aqui o segundo livro do Novo Testamento, denominado Evangelho que escreveu São Marcos. E só para quem gosta de curiosidade da Bíblia, tem 4 livros da Bíblia que são chamados de Evangelho sinótico. A palavra sinótico quer dizer igual, semelhante ou parecido. Tem 4 livros que eles são idênticos. Os 4 contam praticamente as mesmas histórias. É claro que você vai encontrar algumas divergências, mas os 4 falam da mesma pessoa, que é a pessoa de Jesus. Outra coisa interessante, desses 4 livros, 2 dos escritores nunca andaram com Jesus. Ou seja, tudo que eles escreveram foi aquilo que eles ouviram. Foi o apóstolo Marcos e o apóstolo Lucas. Lucas não foi apóstolo de Jesus. Na verdade, Lucas não era nem judeu, Lucas era grego. A história diz que Lucas nasceu em uma família rica, uma família abastada. E a história diz que Lucas estudou a medicina, ele era médico. Era por isso que Paulo chamava ele de Lucas o médico amado. Lucas nunca viu nenhum milagre de Jesus, mas Lucas fala sobre Jesus. O segundo apóstolo também que não andou com Jesus foi o apóstolo Marcos. Marcos nunca se encontrou com Jesus. Marcos foi moço de um discípulo que você conhece muito bem, chamado Pedro. Pedro andou com Jesus. Como Pedro era um homem semi-analfabeta, um homem de cultura pouca, então Pedro precisava de alguém que tinha uma cultura elevada para poder escrever os pergaminhos, as palavras. Então Pedro se encontra com Marcos, que era um moço erudito, era um escriba, era um moço que escrevia cartas, era um moço que escrevia livros. Então tudo que Marcos escreve no seu livro foi ditado pela boca do apóstolo Pedro. Terceira coisa interessante, dos 4 livros, apenas Marcos
conta essa história aqui que nós acabamos de ler. Se você pegar o capítulo 7, ele tem 30 versículos. Se você pegar o capítulo 7 primeiro, você vai ver Jesus entrando em um confronto, em um debate filosófico, em um debate teológico. Jesus está confrontando os essênios, os escribas, os fariseus daquela época. Eles estão confrontando, Jesus está debatendo com eles. Depois que Jesus termina de combater, de entrar naquele debate bíblico, naquele debate filosófico, termina o capítulo 7, 23, começa o capítulo 7, 24, que nós vemos. Jesus ele sai daquele lugar e ele foi para descansar. E quem prega a palavra sabe que todo pregador ele não usa o músculo. O pregador não usa o bíceps. O pregador não usa. A única coisa que o pregador usa é a voz e a mente. E todo mundo que trabalha com a mente tem desgaste mental. E o desgaste mental é pior do que o desgaste físico, irmãos. Como Jesus era um pregador da palavra, Jesus pregava praticamente todos os dias. Então naquele dia, no capítulo 24, ele estava cansado demais, apóstolo Pedrão. Ele estava muito cansado, e a Bíblia diz que ele tenta se esconder das pessoas. Se você ler o capítulo 24 todo, você vai ver a Bíblia dizendo que ele tenta se esconder das pessoas. Mas quem conhece a Bíblia sabe que Jesus nunca se escondeu de ninguém. Porque ele não precisava já se esconder de ninguém, porque ele não devia a cabeça dele para ninguém. Mas ele agora tenta se esconder das pessoas, não porque ele estava devendo para ninguém. Ele estava se escondendo porque ele estava cansado fisicamente. Ele estava cansado mentalmente, ele tinha passado praticamente o dia todo debatendo, pregando a palavra. Então naquele dia ele queria descansar. Naquele dia ele queria repousar a cabeça, ele queria descansar um pouco. E a Bíblia diz que ele vai para uma certa casa. Mas quando ele chega nessa casa, a Bíblia diz que na mesma hora as multidões, ou melhor, a cidade em peso, ouve que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade Santa, está naquela cidade, está naquela casa. E quando o povo ouve que Jesus está naquele lugar, a Bíblia diz que a cidade inteira vai ter com ele naquela casa. O povo vai para receber uma palavra, o povo vai para receber um toque, o povo vai para receber algo da palavra do Senhor, um milagre. E que a gente no meio dessa multidão, a Bíblia diz que vem no meio deles uma mulher. E essa mulher, ela não adora o mesmo Deus que eu e você adoramos. Essa mulher, ela não é judia, ela é grega. Ela tem uma segunda origem, ela é sirofenícia. Essa mulher aqui no capítulo 7 de Marcos, ela vem no meio do povo. Ela vem no meio do povo e ela não adora o mesmo Deus que eu e você adoramos. Ela adorava deuses estranhos. Ela adorava deuses pagãos. Ela adorava deuses, imagens. Ela adorava deuses que tem mãos e não há pau. Glória a Deus, aleluia. Ela adorava como ela era grega, então ela adorava aos deuses da Grécia Antiga. E quem conhece a cultura da Grécia Antiga sabe que tanto os gregos como os romanos adoravam a Deus. E o culto dos romanos e dos gregos era um culto ecumênico. Pastor, o que é ecumênico? A palavra ecumênico quer dizer aqui adora a vários deuses ao mesmo tempo. Ou seja, tanto os gregos como os romanos, eles não adoravam. Eu estou trazendo a história para você entender o que eu quero. Eles não adoravam a um único só Deus, ele adorava a vários deuses. E pelo que eu entendo, os gregos ele tinha 12 deuses. E esses 12 deuses, pastor Pedro, que os gregos adoravam, eles moravam em um lugar à parte, um lugar no céu, que era chamado de Monte Olimpo. Você conhece a história dos gregos? Os 12 deuses da Grécia, eu anotei aqui os 12 com o nome deles, para que você entenda. Ele tem 12 deuses, os deuses são Ares, Hera, Zeus, Poseidon, Atenas, Demétrio, Apolo, Artemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. 12 deuses são adorados pelos gregos e os romanos. E eles moram em um lugar chamado Monte Olimpo. Essa mulher aqui no capítulo 7, quando ela era criança, como ela era grega e a cultura dela, tudo que ela ensinou foi o que o pai e a mãe dela ensinou. Então quando essa mulher era criança, a mãe disse para ela que os deuses do Olimpo eram poderosos. A mãe disse para ela que os deuses do Olimpo nada ficava de pé diante deles. Que os deuses do Olimpo eram poderosos.
quatro, são três irmãos. Um se chama Ares. Ares é o Deus das partes baixas, é o Deus do abismo, é o Deus da morte. Tem outro irmão chamado Poseidon. Poseidon é o Deus dos mares, é o Deus das marés. Ele diz que Poseidon manda na maré, manda nos mares. E tem um outro Deus, que é o maior de todos, que se chama Zeus. Zeus é o maior de todos os deuses. Zeus, ele comanda a tempestade. Ele carrega um raio na sua mão. Ela foi ensinada desde criança que os deuses do Olimpo eram poderosos. E nada ficava de pé na frente dele. Não existia nada que os deuses do Olimpo não podiam fazer. O tempo passa. Essa menina que cresce, ela tem uma filha. E a Bíblia diz que a menina agora está possuída por um espírito imundo. Eu quero que você me ajude a pensar aqui nessa noite. Essa menina está possuída por um espírito que? Imundo. Qual é o espírito dela? Imundo. E o que é espírito imundo, irmão? Me ajude. O que são espíritos imundos? Espíritos imundos, será que são espíritos que não gostam de lavar as mãos? Será que é isso? São imundos? Será que é isso? Menor, espíritos imundos são espíritos que não gostam de tomar banho. Será que é isso? Porque é espírito imundo. O que é espírito imundo? Aprenda isso nessa noite. Assim como lá no céu existem classes de anjos, querubins, serafins, anjos de guerra, anjos enviados para trazer mensagens, anjos que louvam, assim como lá no céu existe uma hierarquia. Cada um glória a Deus, aleluia. Existem anjos. Cada um aleluia. Alguns para destruir, outros para matar. Espíritos imundos são espíritos de destruição, espíritos de vício, espírito de droga. E eu já vou adiantar aqui uma palavra profética. Se tem alguém na sua casa que está sendo atormentado pelo espírito de droga, se tem alguém na sua casa que está sendo atormentado pelo espírito da violência, você tem um marido, ele é violento, eu quero profetizar que esses espíritos debaterem retirada dessa noite. Em nome de Jesus. Eles serão nocauteados dessa noite. Em nome de Jesus. Deus está aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Espíritos imundos. Glória a Deus. Aquele marido que é agressivo, aquele jovem que gasta dinheiro com cocaína, com crack, com maconha, ele está sendo atormentado pelo espírito imundo. Está sendo atormentado pelo espírito da violência. Essa menina aqui no capítulo 7, ela tem dentro dela um espírito de destruição, que quebrava tudo. A mãe comprava uma televisão nova, o espírito se manifestava nela e ela quebrava a televisão. Ela comprava uma máquina de lavar na mesma hora, o espírito se manifestava na garota e quebrava, ou seja, nada ficava de pé na casa daquela mulher. Tudo que ela comprava, ela quebrava. Um espírito de destruição. A casa da mulher está quebrada. Parece que eu estou contando a história de alguém que tem alguém aqui, o Espírito do Senhor me fala nessa noite, que tem alguém que está sendo atormentado nessa noite. Hoje você vai voltar para casa nessa noite e você vai ter esses demônios baterem em retirada nessa noite. Em nome de Jesus. Você chegar na sua casa. Glória a Deus, aleluia. Hoje não vai voltar para casa nem cá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus lindo. Essa mulher comprava, o demônio se manifestava na menina e quebrava tudo. Imagina uma vida de derrota. Glória a Deus. Uma vida de miséria. De repente ela ouviu dizer, ela ouviu falar sobre um semideus. Um homem que é metade homem e metade Deus. Ou seja, ela ouviu falar de um híbrido. E o híbrido é um metade homem e metade Deus. Nós temos isso também na cultura no grego. Tem vários e vários semideuses lá na cultura grega. Por exemplo, tem um deus chamado Aquiles. Quem já assistiu aquele filme Troia? Todo mundo assistiu aquele filme Troia. Aquele homem, aquele Aquiles, aquele homem que destruía tudo, aquele era um semideus. E o que é um semideus, pastor? Um semideus é alguém, é a mistura de uma terráquea da terra com um Deus do céu. Temos outro aqui, glória a Deus, chamado Hércules. Todo mundo conhece Hércules. Hércules é a mistura de Zeus com uma terráquea da terra. Acontecia muito isso lá na Grécia Antiga. Então nós temos aqui um semideus. Ela ouve falar
semideus, alguém que é do céu, mas ao mesmo tempo é da terra. Ele está caminhando e por onde ele passa, milagres acontecem. Glória a Deus. Eu vou falar de novo, por onde ele passa. Glória a Deus. Aleluia. Por onde ele passa, a cura acontece. Glória a Deus. Aleluia. As coisas começam a acontecer. Glória a Deus. Ela ouve uma conversa aqui em Jerusalém. Tem um híbrido, tem um semideus. Pastor, que conversa é essa? É isso mesmo, leia a Bíblia. Jesus é o semideus. Jesus é a mistura de Deus com a terráquea da terra. Ele é filho de Deus, mas ao mesmo tempo é filho de Maria da terra. Então ele é metade homem e é metade Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Então ela ouve que lá em Jerusalém tinha um semideus, um homem, que onde ele tocava as doenças batiam em retirada. Quando ele falava, o vento e a chuva ouviam a voz dele. Ela ouviu comentários, ela ouviu boatos que esse homem nada ficava de pé na frente dele. E a Bíblia diz que ela se levanta e ela vai ter um encontro desse semideus. Glória a Deus. Aleluia. O encontro desse homem, capítulo 24, ela ouve que Jesus está na cidade dela. Quando ela chega na casa onde o Senhor estava, ela cai de joelhos na frente do Senhor Jesus. E ela grita, ela pede, ela geme, ela implora. Ela diz: Senhor, me ajuda. Eu tenho uma filha, a minha única filha, Jesus. E eu saí de casa, eu deixei ela com um espírito maligno, a menina está possuída. Senhor, nada que eu compro, um demônio se manifesta, ela quebra a casa toda. Senhor, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Olha o que acontece. Jesus ouve o pedido de socorro da mulher e Jesus dá uma palavra, que a palavra é pesada demais, meu pastor. Jesus olha para ela, uma mulher que sofredora, uma mulher que veio sofrendo, pastora Carla. E Jesus disse para ela: não é bom tirar o pão da mesa do seu senhor ou dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Olha que palavra pesada, irmãos. Essa mulher vem em busca de um milagre, essa mulher vem em busca de um toque, essa mulher vem em busca de algo do Senhor. Mas olha o que ela ouve, ela disse: não é bom tirar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cachorros. Ou seja, literalmente Jesus chama aquela mulher de cadela. Olha que palavra pesada. Imagine só, você vem em busca de uma bênção, você vem em busca de um milagre, em vez de você receber um toque, você recebe uma palavra pesada demais. Só que aquela mulher, ela estava obstinada demais. Aquela mulher, ela estava querendo o milagre dela a qualquer custo. Ela não estava medindo esforço, ela queria a bênção. E sabe quem é que segura, irmãos? Quem é que segura alguém que quer um milagre? Me diga. Quem é que segura alguém que quer a bênção? Quem é que segura alguém que quer a bênção do Senhor? Não tem ninguém na terra que segure alguém que necessita e precisa do milagre do Senhor. Não tem ninguém que segure ele. Quando ela ouve a palavra pesada da parte de Jesus, se fosse você daria meia volta e ia para casa, com uma mão na frente e uma outra atrás. Só que ela não. Quando ela ouviu a palavra da boca de Jesus, na mesma hora, ela disse: sim, Senhor, oh glória. Mas até os cachorros, aleluia, até os animais, Jesus, come debaixo da migalha, debaixo da mesa dos seus senhores. Jesus ouviu. Glória a Deus. A palavra tocou no coração do Senhor. E Jesus disse para ela: filha, por causa dessa palavra, eu vou falar de novo, por causa dessa palavra, glória a Deus, vai para sua casa, e o demônio já saiu da sua vida. aleluia, O demônio já bateu em retirada lá da sua vida. Vai para casa, aleluia. glória a Deus. Nessa noite aqui, eu vou deixar a Bíblia, porque a Bíblia aberta é vigida. Eu vim nessa noite aqui para dizer que existe um Deus, e esse Deus é um Deus com D maiúsculo. Esse Deus, ele é poderoso. O meu e o seu Deus não são como esses deuses por aí não, que já tem casa de aranha, tem poeira. Ele só ora quando alguém carrega ele nas costas. Esse Deus, o nosso Deus, ele não precisa que ninguém carregue ele nas costas.
quantas palavras negativas eles tomaram. Só Deus sabe quantos não falaram para ele. Só Deus sabe quantos e quantos pregadores deixaram ele nas mãos. Mas o maior é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aquele que começou a obra. Glória a Deus. Aquele que começou a obra, ele também é fiel para terminar essa obra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que é maior do que todos os deuses. Deus lindo e maravilhoso. Deus é maior do que os deuses do Olimpo. Eu faço uma pergunta para você. Zeus é todo poderoso. Ares é poderoso. Hermes, Poseidon, Atenas, Demétrio, Apolo. Esses deuses são poderosos. E por que nenhum deles expulsou o espírito maligno dali? Porque a mulher, ela pega a menina e leva a menina para as 12 casas dos deuses. E nenhum deus com D minúsculo teve poder para expulsar o espírito da